E hoje, o quinto e último episódio sobre a história do congregacionalismo no Brasil. Movimento de restauração denominacional, dissidência, dissolução da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil, congregacionais versus pentecostais, movimento renovacionista, 18º Concílio Geral Extraordinário da União Congregacional e Aliança de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Em 1943, alguns pastores se mostraram contrários ao processo de unificação denominacional, apregoando que as igrejas congregacionais deveriam permanecer orientadas pelos pressupostos delineados na primeira convenção de 1913. Então, no curso dos anos, essa postura se adensou num movimento de restauração denominacional, tendo entre seus líderes o reverendo Salustiano Pereira César. Em 1960, com a adesão de 51 igrejas, constituiu-se uma ala dissidente da União, que se organizou sob o nome de União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, em discordância com os dois modos de batismos praticados na União: diversidade no modo de governo entre as igrejas cristãs e as congregacionais, e também tolerância de opiniões diferentes quanto à segurança da salvação. Então, o mote da cisão teria sido as divergências quanto à fórmula batismal. Congregacionalistas defendiam o batismo não infantil por aspersão, enquanto os representantes da Igreja Cristã Evangélica praticavam-no por imersão, a adoção de uma forma híbrida de governo eclesiástico e a doutrina arminiana da salvação. Através de uma convenção regional realizada na Igreja Evangélica Congregacional de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, um grupo de igrejas de vários estados do Nordeste, do Rio de Janeiro e de São Paulo fundaram um novo organismo denominacional estritamente congregacionalista, com o objetivo de resgatar e preservar a tradição congregacionalista queleiana. Então, naquela ocasião, foram elaborados documentos fixando conceitos doutrinários inalienáveis para aquela união congregacional. No ano de 1968, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil foi dissolvida, abrindo caminho para a reunificação das igrejas congregacionais no Brasil. Então, a recomposição denominacional se efetuou em 1969, quando 177 igrejas se reagruparam, adotando a designação União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Por ocasião do Concílio Geral daquele ano, a União Congregacional buscava reunir os evangélicos congregacionais numa só denominação com forte identidade institucional. Contudo, ficaram de fora algumas igrejas congregacionais devido à cisão ocorrida no Nordeste decorrente do Movimento de Renovação Espiritual no ano de 1967. Esse episódio da história congregacional sequer é mencionado nos tratados históricos de César, 1983, e Porto Filho, 1997. Então, de acordo com Santana Filho, tanto o jornal O Cristão como o jornal Brasil Congregacional guardam silêncio sobre o movimento renovacionista no interior do congregacionalismo.
cerca de 4 séculos separam o surgimento do movimento congregacionalista na Inglaterra do movimento pentecostal nascido nos Estados Unidos. Então, sendo assim, não poderíamos requerer dos primeiros congregacionais declarações se posicionando frente ao pentecostalismo, pois lhe era extemporâneo. O imaginário pentecostal foi forjado a partir de elementos contrastantes com o discurso teológico subscrito pelos calvinistas em geral e pelos congregacionais, respectivamente, nos 2 documentos confessionais que já foi abordado. Então, predominantemente, as igrejas pentecostais fundamentaram-se na soteriologia armínio-wesleyana, na doutrina do batismo com o Espírito Santo, evidenciada pelo falar em outras línguas, na crença da atualidade dos dons espirituais e na escatologia pré-milenista dispensacionalista. Então, o advento do pentecostalismo provocou uma ruptura histórica, pois durante séculos predominou no cenário protestante a posição teológica de que os dons extraordinários do Espírito Santo haviam cessado ou rareado, mantendo os grupos carismáticos lá na marginalidade. Diante das inúmeras divergências teológicas em torno do movimento pentecostal, a maioria dos congregacionalistas ingleses e norte-americanos se posicionou contra o pentecostalismo e suas ênfases. Calley não teve de lidar com a questão pentecostal. Mesmo assim, alguns dos contornos que ele delineou podem ter influenciado o posicionamento dos congregacionais brasileiros em relação aos pentecostais. Mesmo guardando uma herança pietista e recebendo certa influência dos irmãos de Plymouth, Calley também manteve o calvinismo puritano como principal referência teológica, como demonstram os artigos 28, podendo inclusive ter entendimento semelhante ao que encontramos na Confissão de Westminster e a Declaração de Savoy a respeito dos dons. Calley e os seus contemporâneos não fizeram uma abordagem sobre as ênfases pentecostais, pois naquela época o movimento religioso ainda demoraria algumas décadas para emergir e ganhar visibilidade na sociedade, no campo religioso brasileiro. As preocupações de Calley, assim como de outros missionários da época, consistiam em implantar o protestantismo no Brasil, lidando prioritariamente com debates teológicos contra o catolicismo e lidando com contratempos jurídicos e sociais, em sua maioria derivados das disputas com a liderança católica. No final da década de 1950, diversas denominações foram alcançadas pelo movimento de renovação espiritual. Dentre os expoentes do movimento renovacionista, os pastores batistas José Rego do Nascimento e Enéas Tognin. Eles foram responsáveis pela difusão da mensagem renovacionista pelo país. Então, viajando pelo Brasil, eles pregaram sobre a importância da doutrina do Espírito Santo, a crença na atualidade dos dons espirituais e também testemunhavam suas experiências pneumáticas. Concomitantemente ao movimento de restauração denominacional, que deu origem à União Congregacional, composta em sua maioria por pastores e igrejas do Nordeste, algumas comunidades congregacionalistas também foram afetadas pela onda renovacionista. Em 1959, quando, por ocasião da festividade da União Auxiliadora Feminina da primeira igreja congregacional de João Pessoa, no estado da Paraíba, se instaurou um clima de efervescência religiosa com tonalidades pentecostais. Desde as pregações do pastor metodista Dorival Rodrigues Belk, aquela comunidade viu aumentar o número de conversões, de mudança de hábito em muitos membros da igreja. A mocidade era ativa,
a auxiliadora atuante, a escola dominical dinâmica, o evangelho pregado com autoridade, almas sendo salvas e o reino de Deus se expandindo, repetindo padrões observados em outros lugares. Em 1962, cerca de 80 fiéis deixaram essa igreja para se integrarem à Assembleia de Deus, causando um abalo naquela comunidade congregacional. E mesmo com a baixa de membros, a igreja permaneceu envolta numa aura de renovação espiritual, que mais tarde contagiou outras igrejas congregacionais paraibanas e pernambucanas. Então, o caráter interdenominacional do movimento de renovação espiritual entre os nordestinos culminou na criação do Comitê de Avivamento do Nordeste, reunindo batistas, congregacionais, metodistas e presbiterianos independentes. Nesse contexto, o pastor Jonatas Ferreira Catão, juntamente com outros pastores, líderes leigos e fiéis congregacionais, aderiram, participando dos encontros de renovação espiritual e reproduzindo os pressupostos e práticas renovacionistas nas suas comunidades. Então, essa adesão congregacional ao movimento de renovação espiritual pode ser considerada, primeiramente, como uma consequência do reconhecimento, da vivência e da experiência pentecostal carismática de pastores fiéis e igrejas congregacionais. Havia um desejo ardente também, sincero, de um avivamento espiritual no meio das igrejas da União. Por outro lado, existia uma preocupação em manter uma postura conservadora e a manutenção da tradição congregacionalista caleiana, a fim de quê? Preservar princípios teológicos e principalmente eclesiásticos que haviam sido atingidos quando ocorreu a fusão com a Igreja Evangélica Cristã. Então, a proliferação das crenças e práticas renovacionistas no interior da União Congregacional despertou a reação de um grupo de pastores liderados pelo reverendo Inácio Cavalcante Ribeiro, que na época pastoreava a terceira Igreja Evangélica Congregacional de Campina Grande. Para esse grupo, a renovação espiritual representava uma ameaça à ortodoxia e ao modelo de culto congregacional. As práticas relacionadas com a renovação espiritual foram consideradas por alguns como antagônicos ao ethos congregacional e à teologia reformada. Então, no mês de junho de 1967, a Igreja Evangélica Congregacional de Patos, na Paraíba, pastoreada pelo reverendo José Quaresma de Mendonça, sediou 2 congressos, um organizado pelo Departamento Feminino e outro pela Juventude. As preleções do missionário avivalista Gerson Barbosa de Menezes, elas foram acompanhadas de conversões, confissões de pecados e batismo com o Espírito Santo. Então, a repercussão desses eventos parece ter sido o estopim para a reação do setor conservador da denominação no Nordeste. Na Igreja Congregacional de Feira de Santana, estado da Bahia, para o final do mês de julho de 1967, a pauta principal da reunião foi a questão da renovação espiritual entre os congregacionais. Havia outras questões envolvendo a gestão do seminário congregacional e do ginásio 19 de agosto, ambos situados no Recife. O parecer da comissão recomendava a exclusão das igrejas e dos pastores citados do rol denominacional. Então, durante o concílio foi proibido, foi vetado o direito de resposta aos renovacionistas que sequer tiveram tempo para se articular com os membros da Assembleia antes da votação.
Então, ao final da reunião, foi deferida a exclusão da primeira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, da primeira e segunda Igrejas Evangélicas Congregacionais de Campina Grande e da Igreja Evangélica Congregacional de Patos e ainda da Igreja Evangélica Congregacional de Natal e das Igrejas Evangélicas Congregacionais dos bairros Totó e Pina de Recife, além dos seus respectivos pastores. Mesmo com a recomposição da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, em 1969, que tinha o propósito de reunir todas as igrejas congregacionais do país, um só órgão denominacional, os renovados, permaneceram de fora dos quadros da renovação, da nova denominação. Então, omitindo o racha com os renovados, o autor César e os autores César e Porto Filho, eles deixam, nas entrelinhas, que os autênticos congregacionais estariam integrados na união congregacional como únicos e verdadeiros herdeiros dos pioneiros congregacionais no Brasil. A exclusão feita, pela união congregacional não foi um ato isolado, tampouco uma reação somente aos renovacionistas desligados naquela ocasião. Constituiu, sim, numa tentativa de legitimação da religiosidade tradicional e cessacionista. Ao mesmo tempo, era uma via para interromper o processo de pentecostalização que estava em curso nas igrejas congregacionais brasileiras. Esse cerceamento religioso construído nos meandros do poder fez com que a prática da vigilância tivesse equivalência com a prática persecutória e inquisitória, bastante comum na história protestante. Então, a pentecostalização não apenas engendrou mudanças na cultura religiosa congregacional, como também desvelou disputas que estavam germinando alguns anos antes, desde a inserção pentecostal no país e a assimilação de tendências carismáticas pelas igrejas protestantes no seu entorno. O Concílio de Feira de Santana refletia a tentativa de impedir o avanço da pentecostalização e conter os agentes pentecostalizantes que trabalhavam para renovar o congregacionalismo brasileiro. Então, diante da resolução daquela Assembleia, restou aos congregacionais renovacionistas o mesmo caminho de outros renovacionistas excluídos de outras denominações, a saber, fundar uma nova denominação. Pode ser que essa tenha sido a alternativa mais plausível para garantir a legitimidade religiosa daqueles pastores e, no mais, continuarem propagando crenças e práticas renovacionistas, mantendo a identificação com a tradição congregacional. A sugestão de reunir os excluídos num grupo organizado, com características denominacionais, com estatuto, regimento interno, diretorias, partiu do pastor Jonatas Ferreira Catão. Ele se tornou o principal agente na tarefa de arregimentar pastores e igrejas para formar uma nova denominação congregacionalista. Com seu carisma pessoal e aquela capacidade de articulação, não foi difícil cumprir essa missão. Visitas foram realizadas aos líderes e igrejas congregacionais que comungavam dos ideais e práticas renovacionistas, que após desligarem-se da união, juntaram-se ao grupo excluído. No dia 13 de agosto de 1967, as delegações das igrejas renovadas, elas se reuniram na Igreja Evangélica Congregacional de Campina Grande para discutir sobre a criação de uma nova entidade denominacional que lhes representasse. Então, dando continuidade ao concílio, no dia seguinte,
foi fundada a Aliança de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, contando com uma diretoria composta pelos pastores Raul de Souza Costa, Jonatas Ferreira Catão, Geraldo Batista dos Santos, respectivamente, na presidência e vice-presidência. No secretariado assistiram os presbíteros Euclides Cavalcante Ribeiro e Euclides Gomes da Costa. E na tesouraria, os presbíteros Osmar de Lima Carneiro e Caetano Antônio da Silva. Assim, a aliança foi constituída como organismo denominacional, representante das igrejas congregacionais de linha renovada no Nordeste brasileiro, assumindo o papel de difundir, expandir e solidificar o congregacionalismo pentecostalizado na região e além. Apesar de pioneiros na implantação do protestantismo missionário no país, os congregacionais brasileiros não tiveram um crescimento proporcional ao crescimento evangélico, muito menos em relação à população brasileira. O congregacionalismo brasileiro, nas suas primeiras décadas de existência, foi subsidiado quase exclusivamente pelo capital financeiro de seu missionário fundador. Então, com a morte do casal Calley, uma importante fonte de recursos financeiros foi interrompida, o que pôde ter dificultado o processo de expansão territorial e crescimento desse segmento evangélico. Transparece, por razões não bem conhecidas, que o Dr. Calley não estava interessado em implantar um grande número de igrejas através do interior do Brasil. Seus planos estavam mais para uma boa igreja-mãe no Rio e no norte do Brasil, com um grande número de evangelistas leigos e comportores plantando a semente do evangelho em extensas áreas. Então, posteriormente, a preocupação com o princípio congregacionalista da autonomia das igrejas locais manteve, durante muito tempo, a entidade denominacional enfraquecida. As igrejas congregacionais de origem calleiana estavam isoladas entre si. De certa maneira, isso impôs limites às ações coordenadas e unificadas de implantação de igrejas. Uma outra razão para o pequeno crescimento da obra congregacional foi o isolamento inicial das comunidades, ciosas do princípio da plena autonomia da igreja local. 55 anos após a criação da Igreja Evangélica Fluminense, em 1858, havia somente 13 igrejas organizadas no país. Foi só, então, em 1913, que os congregacionais começaram a criar uma estrutura nacional, realizando a sua primeira convenção geral. Em termos de comparação, os presbiterianos, cuja primeira igreja foi organizada em 1862, já possuíam cerca de 60 comunidades por ocasião da criação do Sínodo de 1888, e em 1910, época da organização da Assembleia Geral, o número de igrejas havia subido para 150, apesar das grandes perdas sofridas com o cisma independente de 1903. No Brasil, atualmente existem 7 denominações que se intitulam congregacionais ou que seguem princípios congregacionalistas. Então, diante da variedade de origens históricas e orientações teológicas, é interessante 2 denominações vinculadas ao trabalho de Robert Calley e que subscrevem os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo como declaração de fé, a saber, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Então, estas são as 2 principais e maiores entidades denominacionais desse segmento religioso no Brasil. A União Congregacional, ela é composta por 435 igrejas espalhadas em todo o território nacional, tendo no seu quadro ministerial 807 pastores ordenados. Hoje, a Aliança Congregacional conta com 102 igrejas e 203 ministros evangélicos.
Então, a extensão territorial se limita a 9 estados da federação, com grande concentração na Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais. Por sua vez, essas igrejas subsidiam cerca de 150 congregações. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.